Após 3 longos anos de estudo, os alunos dessa escola aprenderam e dominaram o conhecimento teórico das profissões. Hoje seria o dia em que os alunos teriam suas profissões escolhidas, o que determinaria o futuro de cada um deles. Sem mais delongas, o diretor esperava que todos eles conseguissem atingir o nível de seu sênior, Sukyanshin, e assim se tornassem os pilares da raça humana. Esse Sukyanshin era um mago sagrado de nível 80, e você já podia ver que os alunos estavam muito animados para descobrir suas profissões. Esse jovem é o nosso protagonista, e essa é a formação mágica que determinará as profissões de cada aluno. O nome desse jovem é Lin Moyu, e ele está esperando há muito tempo pelo dia em que adquirirá sua profissão, desde que praticamente chegou a este mundo. Esse mundo é como um RPG, com masmorras e áreas secretas, além de monstros selvagens e poderosos. Depois de adquirir sua profissão, os indivíduos podem ganhar experiência eliminando monstros enquanto exploram as masmorras e as áreas secretas, consequentemente, aumentando seus níveis, aprimorando suas habilidades e aumentando ainda mais sua força. Inúmeros sábios derramaram seu sangue em batalhas para que a raça humana pudesse sobreviver aos monstros, e é graças ao sacrifício deles que a sociedade atual é estável. Então, basicamente, era natural que as profissões mais populares do mundo fossem as classes de combate, seguidas pelas profissões de classe de apoio e, depois, as profissões de subsistência. As classes de combate e suporte foram divididas em 5 categorias: baixa, média, avançada, rara e lendária. De acordo com Lin, não havia uma profissão de nível lendário na cidade de Shihai há mais de 10 anos. Então, eles deram a ordem para que o pilar ativasse sua formação, para que os alunos pudessem descobrir suas profissões. Um dos colegas de classe de nosso protagonista, chamado Gao Yang, entrou e perguntou que profissão o jovem queria. Antes que ele pudesse responder, ele disse que queria ser um cavalheiro e, olhando para o físico do nosso protagonista, seria bom se ele também se tornasse um. Com isso, eles poderiam proteger as meninas juntos, e como uma garota chamada Xia Shui e ele tinham notas muito boas, era muito provável que ambos conseguissem excelentes empregos. O jovem protagonista simplesmente ignorou tudo que o garoto havia dito, e um aluno comentou que ele nem deveria perder tempo tentando falar com Lin, porque ele estava ficando tão irritado só porque suas notas estavam um pouco melhores. No entanto, o jovem acabou dizendo aos alunos para não dizerem essas coisas, porque Moyu não era de falar muito. Agora vemos o diretor ou professor da escola agradecendo ao mestre Zan, que era um mestre de treinamento de nível 52, por sua ajuda. Quando Moyu notou a presença do velho mestre nas formações, descobrimos que essa era, na verdade, uma aula rara, e o diretor disse aos alunos que, quando ele anunciasse o nome do aluno, eles deveriam ir para a formação mágica. O primeiro aluno a ser chamado era um agricultor de subsistência e ficou chocado ao saber que seria agricultor pelo resto de sua vida. Embora ele não gostasse dessa profissão, ela tinha seu valor e podia ser atualizada para mestre agricultor ou até mesmo agricultor santo, o que não era nada ruim. Sem mencionar que, entre as profissões de subsistência, a de agricultor também não era tão ruim. Esse outro rapaz também assumiu uma profissão de subsistência, mais precisamente a de cozinheiro, e ele comenta que seu pai também era cozinheiro, e ele nunca imaginaria que também se tornaria um, podendo herdar o negócio do pai. O ancião comenta que os alunos daquele ano tinham sido bastante regulares até agora, e o diretor concorda, já que nenhuma profissão rara havia aparecido ainda. O ancião então perguntou há quantos anos sua academia não se deslumbrava com uma profissão rara, e também seria ótimo conseguir uma profissão de alto nível na classe de combate. Ele teve que concordar, e havia apenas 1 ou 2 profissões raras por ano em Shihai, então as chances também não eram tão favoráveis. A próxima aluna seria Xia Shui. Aparentemente, ela tinha uma rixa com nosso protagonista, Lin Moyu, mais precisamente sobre quem era o melhor dos dois. Embora ambos fossem conhecidos como gênios na academia, o protagonista sempre esteve acima dela, e ela não ia admitir a derrota dessa vez. O velho percebeu imediatamente que essa jovem tinha um grande potencial e o diretor lhe perguntou por que ele havia dito isso. De acordo com ele, a força espiritual dela é 2 vezes maior do que a de uma pessoa normal, e era possível que ela se tornasse uma maga. O diretor comentou que essa era uma profissão de alto nível na classe de combate, e que os magos também eram classificados como uma profissão rara. No momento em que a jovem pisou no altar, ocorreu uma anomalia, e foi de fato uma profissão rara que ela adquiriu. O ancião estava completamente certo, e ela recebeu uma profissão de classe de combate, mais precisamente um mago elementar, que era uma profissão rara. As pessoas ficaram impressionadas com essa notícia, e essa classe era muito forte. Havia rumores de que o feitiço proibido de uma maga elemental de nível divino era capaz de exterminar a cidade de Shihai, e os alunos já esperavam que ela fosse uma excelente profissão. Ao descer do altar, a jovem Shui agradeceu ao ancião pelo elogio anterior e ele lhe disse que ela era, de fato, uma moça que se destacava dos outros alunos. Os amigos ou colegas de classe da garota a admiravam ainda mais, e um deles comentou que tinha certeza de que, desta vez,
ela seria capaz de superar a irritante Lin Moyu. Naquele momento, ela notou o jovem Moyu, porque ele foi o próximo a ter sua profissão descoberta e, pela expressão em seu rosto, ela tinha certeza de que não havia como ele ter uma profissão melhor do que a dela. O diretor então perguntou ao idoso o que ele achava do jovem, e ele comentou que, além do fato de ele ser bastante calmo, não havia nada de especial nele. O diretor comenta que havia dois gênios na academia, Xin Shui e Lin Moyu, em primeiro lugar, e o ancião diz que o desempenho escolar não tem influência na obtenção de uma profissão. Mas nos pensamentos do diretor, ele comentou que estavam falando de Lin Moyu, então era possível que outra profissão rara também aparecesse. Assim que o jovem protagonista entrou no altar, já era possível ver que a reação dele foi completamente insana, muito maior do que a da jovem senhora anterior, tanto que os alunos começaram a se perguntar o que estava acontecendo, porque um vento forte começou a soprar e nuvens escuras começaram a encher o céu, e até mesmo a temperatura caiu repentinamente. A única coisa que o diretor sabia fazer era se perguntar o que era aquilo, e estava mais do que claro que também se tratava de uma anomalia. Como era uma visão completamente diferente, o diretor se perguntou se também era outra profissão rara e se era uma classe de combate ou uma classe de suporte. A jovem de antes não conseguia acreditar no que estava testemunhando e não queria admitir que havia perdido para o Moyu, sem mencionar que a anomalia dele era muito maior do que a que ela tinha quando recebeu sua profissão. Um dos alunos percebeu que algo havia aparecido nas nuvens, e vemos várias criaturas macabras nas próprias nuvens, mais precisamente esqueletos de combate e coisas do gênero. Um aluno ficou completamente desesperado quando percebeu que as nuvens estavam cheias de esqueletos, e todos os esqueletos se curvaram diante do nosso protagonista. Quando uma luz enorme caiu sobre Moyu, vimos a jovem pensando novamente, embora fosse apenas uma ilusão, ela pensou que não seria capaz de enfrentar aquelas coisas. Finalmente, o ritual de profissão foi concluído, e sua classe era necromante, uma classe de combate, mas era uma profissão secreta exclusiva, só dele. Olhando para suas mãos, nem mesmo ele conseguia acreditar que havia alcançado tal habilidade. Por ser uma profissão secreta exclusiva, significava que ele era o único necromante do mundo. A menos que ele morresse, não haveria outra pessoa com a mesma profissão que a dele, e uma profissão exclusiva era mais rara do que as profissões lendárias. Vários alunos começaram a conversar entre si sobre a profissão que o jovem protagonista havia adquirido e, enquanto alguns falavam bem dele, a maioria começou a falar mal dele, com uma inveja que não conseguiam conter. Mas ele ignorou todos os comentários anteriores. Para ele, essa era uma excelente aula, e isso era tudo o que importava. O ancião pediu ao jovem protagonista que esperasse um pouco e perguntou ao ancião o que poderia fazer por ele. Respondendo ao rapaz, ele comentou que era a primeira vez que via tal profissão e perguntou se poderia mostrar suas habilidades, e o jovem Moyu concordou. Nesse ponto, vemos muitas informações sobre o jovem protagonista, como se estivessem em um RPG, como ele havia dito anteriormente. Enquanto ele invocava seu poder, descobrimos que seu poder espiritual era ligeiramente alto, o que significava que a classe necromante fazia parte de uma das classes de magos. No entanto, a capacidade de convocar guerreiros esqueletos era uma reminiscência da classe dos invocadores, e ele finalmente deu a ordem para que um guerreiro esqueleto fosse convocado. Na verdade, essa era uma habilidade que eu admirava nos jogos, pois é uma classe que permite convocar criaturas épicas, como esse esqueleto de combate. Os alunos ficaram completamente assustados ao verem o esqueleto, porque ele se parecia exatamente com um que havia estado nas nuvens recentemente, mas era real. O ancião acabou lançando um ataque contra o guerreiro esqueleto, e o protagonista recebeu um anúncio de que seu servo havia sido atacado, e o sistema perguntou se ele gostaria de contra-atacar. Se a resposta não fosse dada em 10 segundos, o contra-ataque seria automático, e Moyu ordenou que seu esqueleto não se movesse, e o velho comentou consigo mesmo que ele era de nível 52 e Moyu era apenas de nível 1, mas mesmo assim, sua convocação estava sendo hostil contra o velho. Embora os atributos do guerreiro esqueleto fossem medianos e Lin Moyu estivesse apenas no nível 1, era difícil avaliar a força de sua classe, e talvez esse esqueleto se tornasse mais poderoso quando atingisse níveis mais altos. Depois disso, o velho simplesmente agradeceu a ele e esperou que Lin trabalhasse duro para que pudesse alcançar coisas boas no futuro. Depois de se despedir do velho, vemos o jovem Moyu saindo com seu esqueleto de guerreiro e, de repente, seu colega aparece, perguntando se ele pode tocá-lo. Ao tocar o esqueleto, o garoto perguntou se ele era poderoso, e Moyu respondeu que o guerreiro provavelmente era mais forte do que ele, embora não parecesse. Como esse garoto era o próximo, ele se despediu de nosso protagonista, e Moyu também deu o comando para que seu esqueleto desaparecesse. O espaço de invocação do nosso protagonista era 1 de 10, o que significa que ele poderia invocar um total de 10 criaturas no futuro sem precisar consumir força espiritual, e a capacidade de seu espaço de invocação poderia se expandir à medida que ele ficasse mais forte. No momento em
que disse que iria subir de nível. Ele disse que, quando adquiriu sua profissão, tinha certeza de que havia tido um vislumbre das reais capacidades do necromante. E um dia, ele tinha certeza de que também seria capaz de matar um dragão em poucos segundos. O colega do protagonista apareceu novamente e comentou que eles iriam fazer expedições nas masmorras juntos, e ele disse que assumiria a liderança. A classe desse jovem era cavaleiro, uma profissão avançada, e ele comentou que, para matá-lo, as pessoas teriam que passar por cima de seu cadáver primeiro. Mas algo me diz que alguém aparentemente mudou a ordem das palavras. Depois disso, o diretor comentou que, independentemente da profissão, a academia encontraria um lugar para desenvolvê-la e anunciou que a aquisição das profissões havia sido finalmente finalizada. Além disso, no dia seguinte, a masmorra de nível iniciante na cidade de Shihai seria aberta, e ele esperava que todos trabalhassem duro e subissem de nível. Isso permitiria que eles se saíssem bem no exame de admissão que seria realizado em uma semana. Descobrimos que os monstros da masmorra para iniciantes estavam em torno dos níveis 1 a 8. Não eram tão numerosos e a dificuldade também era baixa, além de ser muito mais segura do que as áreas externas. A jovem Shue se aproximou do nosso protagonista e, aos gritos, disse-lhe que eles iriam competir para ver qual deles se sairia melhor na masmorra para iniciantes. Depois perguntou o que ele achava e, aparentemente, ele concordou. Quando ele saiu, ela disse que era uma promessa, e jurou que nunca mais perderia para ele. Mas ficou mais do que claro que ela estava apenas com algum tipo de complexo de inferioridade, já que a única que realmente queria competir era ela. Na casa de nosso protagonista, nós o vemos olhando para um tipo de pintura, e na pintura vemos uma foto dele com sua avó e sua irmã. Além de o garoto dizer à avó que finalmente havia encontrado uma profissão secreta e exclusiva, ele disse à irmã que esperasse por ele e jurou que entraria na Universidade Xiajing. De repente, alguém bateu na porta e, no momento em que ele abriu, era o diretor da academia, dizendo que aqueles suprimentos eram apenas para o nosso protagonista. O diretor estava dizendo a si mesmo que, no ano passado, apenas a irmã de Lin Moyu havia sido admitida na Universidade Xiajing, e ele havia prometido a ela que cuidaria do irmão mais novo antes que ele entrasse na Xiajing. Portanto, ele teve que manter sua promessa à jovem e, finalmente, despediu-se do jovem promissor. Durante a noite, algo começou a acontecer no sistema do nosso protagonista, e disse que ele despertou a profissão de necromante. Como a profissão cumpriu os requisitos, ela foi vinculada ao sistema de talentos mais poderoso. Basicamente, o jovem conseguiu despertar um talento único de nível divino, chamado Aumento Geral, que ainda estava no nível 1, e também adquiriu uma habilidade passiva, chamada Transferência de Dano. Basicamente, o Aumento Geral fazia com que todas as habilidades aumentassem em 5 vezes, e a Transferência de Dano fazia com que todo o dano sofrido pelo necromante, que nesse caso é o nosso protagonista, fosse transferido para o seu invocador. Mesmo ele não conseguia acreditar no que acabará de conseguir, apenas para fins de teste, convocou novamente o Guerreiro Esqueleto, que agora tinha seus atributos aumentados em 5 vezes, tornando-o muito mais forte do que antes. Combinando a capacidade de transferência de dano, ele era praticamente invencível contra alguém do mesmo nível que ele. Finalmente, o dia seguinte chegou e o jovem colega do protagonista perguntou se ele gostaria de formar uma equipe com ele. No entanto, quando o jovem rapaz acabou recusando o pedido do colega, ele não reagiu bem no início, e Moyu comentou que formar uma equipe atrasaria as coisas, e era mais rápido ganhar níveis sozinho. O jovem Shue aparece, dizendo que Moyu estava certo, já que a experiência seria dividida igualmente entre os dois quando formassem uma equipe. De acordo com os veteranos, a melhor tática é ir sozinho antes do nível 10, formando um grupo somente depois desse nível. Depois disso, o diretor disse que, com exceção de Xia Xue e Lin Moyu, todas as classes de combate entrariam na masmorra com apoio, e eles nem deveriam pensar em ir sozinhos. Isso porque eles descobririam que o apoio era essencial ao entrar em uma masmorra, e alguns alunos se perguntaram por que só eles não precisavam de apoio. O diretor disse que Xia Xue queria entrar na Universidade Xiajing, então ela precisava subir de nível rapidamente. Além disso, ela também era uma maga elementar. Quanto ao nosso protagonista, o mestre Zhang e ele não sabem como suas habilidades funcionarão, então os apoiadores podem se unir a eles se quiserem. No entanto, já era possível perceber que as meninas tinham medo daqueles esqueletos e se recusavam a formar um grupo com o nosso protagonista. Moyu então comenta que ele também estava tentando entrar na Universidade Xiajing, então seria melhor para ele entrar na masmorra sozinho também. O diretor perguntou se ele tinha ideia de como era difícil entrar na universidade. Se ele estava pensando em entrar, precisaria estar pelo menos acima do nível 12 ou do nível 15. Isso se ele quisesse passar pelo processo de admissão sem dificuldades. E sua irmã,
Lin Moan entrou na Universidade Xiajing com o nível 16. O diretor então lhe perguntou se ele achava que seria fácil chegar ao nível 12 em uma semana. E as coisas se complicaram quando você chegou ao nível 15. O nível mais alto dos monstros da masmorra para iniciantes era de apenas 8, então não havia como chegar ao nível 12, sem mencionar que, além dos níveis, havia também vários outros requisitos que seriam revelados durante o exame de admissão. Com frieza, o jovem Moyu respondeu ao diretor, dizendo que confiava em suas habilidades e que, como tinha uma profissão secreta, talvez pudesse realmente fazer o trabalho. Antes de entrarem no portal, a jovem queria ver qual deles seria o mais rápido a sair da masmorra e, se ele não dissesse nada, ela entenderia isso como um sim, que ele havia aceitado seu desafio. Mas o jovem nem teve tempo de responder nada, mas a competitividade dela o cansava de vez em quando. Finalmente, Moyu estava prestes a entrar na masmorra. Uma vez lá dentro, ele comentou que 10 pontos de espírito haviam sido consumidos quando ele havia convocado o esqueleto no dia anterior. Depois de meditar por uma noite, seu espírito recuperou 40 pontos, então ele iria invocar 4 guerreiros esqueletos. Depois de fazer as invocações, ele deu a ordem para que seus servos encontrassem e matassem todos os monstros que encontrassem pelo caminho. Enquanto as criaturas do jovem protagonista se divertiam na masmorra, descobrimos que cada monstro eliminado pelos guerreiros esqueletos aumentava sua experiência em 1%. Como resultado, ele teria que eliminar um total de 100 criaturas para subir de nível, mas ainda era muito produtivo, e sua experiência havia aumentado em 10% em apenas alguns minutos desde que ele havia entrado na masmorra. Em menos de uma hora, o jovem já havia subido de nível e agora podia convocar até 20 criaturas se quisesse. Depois disso, ele decidiu convocar mais 2 guerreiros esqueletos de nível 2, e os atributos aumentaram novamente. O número de esqueletos que ele convocou atualmente aumentou para 8, aumentando assim sua produtividade em matar monstros e também sua capacidade de ganhar níveis. Os novos esqueletos do jovem protagonista acabaram se banqueteando com os monstros mais fortes da masmorra, e ele percebeu uma função diferente, em que um mapa havia sido criado pelo qual os esqueletos passavam. Aparentemente, alguns monstros conseguiram escapar dos guerreiros esqueletos, o que foi bom para ele, pois poderia testar suas habilidades de ativação. Assim que o gato se aproximou dele, ativou uma habilidade chamada Chama da Alma. Como essa era uma habilidade aumentada em 5 vezes, ficou claro que um gato como esse se transformaria em cinzas em segundos. Os ataques espirituais eram muito poderosos, pois contornavam todas as formas de defesa física e mágica, e uma profissão secreta é realmente incrível, e suas 2 habilidades eram tão fora do comum. Mais uma vez, o jovem protagonista acabou ganhando outro nível e agora estava no nível 3. Mais uma vez, ele convocou mais guerreiros esqueletos, e as criaturas que ele estava derrotando continuavam aparecendo, o que era bom para ele, pois quanto mais ele matava, mais experiência ganhava. Disse que o tempo inicial da masmorra era de 12 horas, e ele já tinha alcançado nível 4 em apenas 4 horas. Continuando nesse ritmo, ele levaria menos de uma hora para subir de nível novamente. Ele iria para os arredores de Shihai se conseguisse chegar ao nível 8, e lá também havia monstros de níveis mais altos. Do lado de fora da masmorra, vemos o líder da família Xia, o pai de Xia Shué, conversando com o diretor, e o diretor lhe perguntou se, por acaso, ele havia visitado a jovem Xia Shué. O pai da menina simplesmente agradeceu ao diretor por ter cuidado dela durante todos esses anos, e acho que isso respondeu completamente à pergunta do diretor. Ele responde dizendo que não deu muita importância ao fato, já que ela era inteligente e comprometida, e a obtenção de uma profissão foi um sucesso total, e o diretor tinha certeza de que o pai da garota já estava ciente de que ela havia obtido uma profissão rara. O pai dela comenta que é uma pena que ele estava ocupado no dia anterior, pois não conseguiu ver a transformação da jovem. No entanto, ele não poderia perder a primeira masmorra da filha, e os veteranos Suquanshin e Lin Moan têm profissões raras e chegaram ao nível 5 quando saíram da masmorra. Por isso, ele acreditava que a senhorita Xia faria o mesmo, e o pai dela esperava que sim, já que ela era muito competitiva desde criança. O diretor comentou que sabia como eles iriam progredir levando em conta o primeiro dia. Se Xia Shué não atingisse o nível 5 no primeiro dia, seria difícil para ela entrar na Universidade Xiajing. Em seus pensamentos, o diretor se perguntou que nível Lin Moyu seria capaz de alcançar, e uma profissão secreta também não deveria ser deixada para trás nesse aspecto. Toda vez que alguém entrava em uma masmorra, um contador era acionado e a pessoa era expulsa após esse tempo, e só então ela sabia qual era o seu nível após o limite de 12 horas. O pai da jovem comenta que ouviu dizer que alguém havia conseguido adquirir uma profissão secreta e pergunta se isso era mesmo verdade. O diretor respondeu que sim, e que seu nome era Lin Moyu, e que ele havia conseguido a profissão de necromante, e que ele nunca havia visto antes, portanto não sabia o quão forte ela era. Ele era irmão de Lin Moan,
Portanto, se Xia Xue conseguisse entrar na Universidade Xiajing, ele poderia entrar em contato com ela e pedir ajuda a Mon. Enquanto isso, dentro da masmorra, o protagonista continuava matando criaturas, e os guerreiros esqueletos conseguiam chegar a 500 metros dele, de modo que ele conseguia subir de nível praticamente sem esforço. Já haviam se passado quase 7 horas e ele ainda não havia encontrado nenhum monstro de nível 8, e ele se perguntava qual era o nível dos outros alunos. Quando estava se aproximando de um tipo de floresta, o jovem protagonista acabou sendo atingido repentinamente e usou sua habilidade de transferência de dano para se livrar do dano causado a ele. Essa era uma árvore de videira longa, e esse era o monstro de nível 8 que ele estava procurando. Como se tratava de um monstro de masmorra para iniciantes, forte o suficiente para se equiparar a uma fera selvagem, ele estava ansioso para testar a força de seus guerreiros e ver o quanto essa criatura poderia suportar também. Logo, vemos os guerreiros do jovem protagonista atacando a criatura, e até ele ficou surpreso com o fato de ela não ter morrido com apenas um ataque. Como seriam necessários 4 ataques para acabar com um monstro de nível 8, isso reduziria drasticamente a fazenda de nível do jovem, mas ele percebeu que não seria bem assim, pois havia centenas dessas árvores por aí. Portanto, certamente esse era o santuário perfeito de níveis, especialmente para ele. Agora vemos os guerreiros atacando essas criaturas incansavelmente, e várias dessas árvores de monstros já foram derrotadas. Alguém estava finalmente saindo da masmorra, e disse que, para sair da masmorra, era necessário que a pessoa passasse pela floresta guardada pelos monstros de nível 8. Como as 12 horas ainda não haviam se passado, isso foi algo estranho de acontecer, e alguns pensaram que poderia ter ocorrido algum tipo de acidente. Eles então perguntaram ao Moyu por que ele havia saído mais cedo, e ele comentou que era porque havia matado todos os monstros. Descobrimos que o jovem estava no nível 7 e que tinha conseguido fazer isso em apenas 10 horas, e ele comentou que havia poucos monstros lá dentro e que, se não fosse por isso, ele teria chegado ao nível 8. Depois disso, ele disse ao diretor que planejava ir para os arredores da cidade de Shihai, e o diretor pensou que era a primeira vez que ouvia falar de alguém que tinha matado todos os monstros da masmorra inicial em apenas 10 horas. Isso foi motivo suficiente para que ele ficasse perdido em pensamentos, imaginando como Lin havia feito isso e se essa era a força de um necromante. O diretor apenas disse que aprovava sua saída e que lhe daria permissão para sair em breve, para que ele pudesse descansar enquanto esperava que todos os outros saíssem, e então poderia dispensar todos de uma vez. Os professores presentes continuaram a se perguntar o que havia acontecido para que o jovem fosse embora tão cedo, até que o diretor comentou que ele havia acabado com todos os monstros de nível 8 e conseguido completar a masmorra para iniciantes. Eles não sabiam quão poderosa era uma profissão de nível lendário, mas ele tinha certeza de que uma profissão de nível raro não teria essa eficiência. Além disso, a classe necromante superava todas as classes raras conhecidas, e ele diria que ela estava no nível de uma profissão lendária. Se um necromante já era tão poderoso, eles começaram a imaginar o quão poderoso ele seria quando atingisse níveis mais altos. O diretor comentou que o menino teria um futuro brilhante e que eles não precisavam se preocupar, e que a equipe da Universidade Xiajing teria uma grande dor de cabeça com ele se ele fosse admitido. O pai da garota comentou que Xia Xue era competitiva desde criança e ele temia que isso tivesse um grande impacto sobre ela. O diretor comenta com o pai dela que ele não sabia disso, talvez porque não passasse muito tempo em casa, mas os resultados de Lin Moyu sempre foram melhores do que os de Xia Xue, e ela é a segunda colocada há 3 anos. Voltando a Lin, descobrimos que o número de guerreiros esqueletos que ele podia convocar era de cerca de 24, e seu espaço de convocação havia aumentado para 70, e demoraria um pouco até que ele pudesse ocupar todo o espaço. Ao sair da masmorra dessa vez, a jovem Xia Xue tinha certeza de que havia vencido, pois havia alcançado o nível 5, que era praticamente o padrão recorde para uma masmorra de iniciante, e ela só queria ver o rosto de Lin Moyu. No entanto, quando ela o viu na sua frente, ficou completamente surpresa, e ainda mais surpresa quando viu que ele havia atingido o nível 7. Depois disso, nós a vemos indo em direção ao carro do pai, e ela ainda estava se perguntando o que o Moyu tinha feito para chegar ao nível 7. Dentro do carro, seu pai lhe perguntou se ela estava competindo com aquele garoto, e ela comentou que ele a estava derrotando há 3 anos seguidos, e ele perguntou se ela gostaria de receber ajuda dele. No entanto, ela se recusou a aceitar qualquer ajuda, porque aquilo era coisa dela e ela não ia perder para ele para sempre. No entanto, seu pai comentou que precisava lhe dizer algo e, basicamente, Lin Moyu matou todos os monstros de nível 8 e saiu da masmorra em apenas 10 horas. Ao ouvir isso, ela ficou completamente assustada, pois só tinha conseguido chegar até a área de monstros de nível 7 e não tinha visto nenhum monstro de nível 8 lá.
sem mencionar que ele havia conseguido sair 2 horas antes também. Então, nesse caso, ele certamente teria alcançado o nível 8 se houvesse mais monstros. Do lado do nosso protagonista, vemos seu colega perguntando o que ele havia feito para chegar ao nível 7, e perguntou se poderia levá-lo com ele na próxima vez. E só para se livrar disso, Moyu disse que o levaria com ele. O garoto ficou feliz em saber que o cara mais forte iria levá-lo e disse que o esperaria na entrada da escola no dia seguinte. O dia seguinte finalmente chegou, e ele perguntou ao diretor Lu por que o Moyu ainda não havia aparecido, ao que ele respondeu que tinha ido para os arredores de Shihai. Percebendo que havia sido completamente enganado, ele jurou que acabaria com o protagonista, mas o diretor disse para ele desistir imediatamente, pois certamente não teria chance contra ele. No centro de trocas do Império Shenxia, vemos o jovem protagonista tocando esse cristal e recebendo permissão para deixar a cidade. Nesse momento, ele decidiu ver se havia uma missão que lhe agradasse. E havia uma missão para ele ir a uma masmorra de nível 14, que aparentemente chamou sua atenção. A recompensa em si era alta, pois a dificuldade também era extrema, e as masmorras eram classificadas em normal, pesadelo e inferno. A dificuldade pesadelo era muito mais difícil do que a classificação normal e era difícil de ser concluída sem uma boa equipe. Quanto à dificuldade do pesadelo, era algo que as profissões normais não tinham chance e, no que diz respeito ao nosso protagonista, essa missão ainda era demais para ele também. No portão de saída, um guarda se perguntou o que um necromante fazia e também em que academia ele estava, para que pudessem permitir que ele deixasse a cidade com apenas nível 7. No final, sua permissão de saída foi ativada e ele poderia viajar livremente entre as cidades do Império Shenxia. Como havia muitos monstros por aí, o guarda pediu que ele fosse cuidadoso. Se por acaso ele encontrasse algum perigo, deveria retornar à cidade imediatamente, pois sua vida era mais importante do que qualquer outra coisa, e ele só disse que tomaria cuidado. Do lado de fora, ele comentou que não era uma simples parede, e o interior e o exterior eram completamente diferentes, e ele podia ouvir os rugidos das feras ao longe, e o cheiro de suco vermelho parecia estar no ar também. De repente, vemos algum tipo de goblin se aproximando do nosso protagonista e, no momento em que ele percebe sua presença, ordena que um de seus guerreiros vá até o goblin e acabe com ele completamente. Esse era um goblin de nível 10, e de acordo com Moyu, não era nada para um guerreiro com 375 pontos de atributos. Na verdade, no momento em que o goblin acabou atingindo seu guerreiro, era possível ver que ele não fez nem cócegas no guerreiro do protagonista. E logo depois, a pequena criatura foi completamente aniquilada da história, e o vemos enviando seus guerreiros para poder eliminar completamente as criaturas que estavam lá. Ele também comenta que os monstros de nível 10 não eram grande coisa e que, se ele conseguisse manter o ritmo, era provável que conseguisse chegar ao nível 15 antes do exame de admissão. Ele disse que sua irmã havia conseguido atingir o nível 16 antes do exame, e ele se perguntou como ela havia conseguido fazer isso, e começou a se lembrar de como sua irmã era gentil com ele, prometendo que a encontraria na universidade logo depois. Nosso protagonista já estava no nível 10 e podia convocar um total de 40 criaturas, mas com a capacidade de convocar 100 se tivesse energia suficiente. Seus atributos não eram tão significativos, já que cada um havia aumentado em 10, ao contrário de seu espírito, que havia subido para 300, com um aumento de 120 pontos. Eles também disseram que seus atributos aumentariam muito quando ele atingisse o nível 10, e como ele pertencia à classe dos magos, a maior mudança certamente foi em seu poder espiritual. Nem mesmo ele imaginava que alcançaria o nível 10 tão rapidamente, e suas habilidades também foram fortalecidas, e os guerreiros esqueletos agora tinham classificação bronze. Os guerreiros do nosso protagonista estavam em um nível completamente diferente, muito mais fortes do que antes, e agora também possuíam uma habilidade ativa. Agora que tinha um guerreiro esqueleto de bronze, ele podia vagar livremente pelo local e, em um determinado momento, percebeu que havia eliminado todos os monstros da vizinhança. De repente, ele viu uma flecha vindo em sua direção e, graças à sua habilidade passiva de transferência de danos, não sofreu nenhum dano em seu corpo. Ele viu uma garota se aproximando e se perguntou se teria sido ela culpada, mas logo percebeu que não, pois ela devia ser uma assassina e quem o atacou devia ser um arqueiro. No momento em que ela passou pelo nosso protagonista, vimos dois homens que estavam perseguindo a jovem donzela, e ele percebeu que foram exatamente eles que o atacaram com a flecha. Ele achava que nunca conseguiriam pegar aquele assassino, e perguntaram ao nosso protagonista se ele tinha visto alguma garota de roupa preta passando por ali. O jovem protagonista apenas respondeu a eles, dizendo que havia sido atingido por uma de suas flechas e que eles deveriam se desculpar por isso. Se você gostou desta história, por favor, deixe um like para apoiar meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio, para mim, ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima!